Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Você que ainda não dizimou, não ofertou, fique à vontade, enquanto a gente vai abrir na Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu queria convidá-los a abrir comigo a Bíblia. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Pode tomar teu assento. Aquele que puder, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Se você pode, repita comigo: sensibilidade para ouvir. Creio que a gente pode fazer melhor. Sensibilidade para ouvir. Fé para obedecer. E disponibilidade para seguir. Quero pregar sobre esse tema: sensibilidade para ouvir, fé para obedecer e disponibilidade para seguir. Essa palavra Deus Ele colocou no meu coração. A pastora Luana ministrando, enquanto ela ministrava, ela falou algo interessante, a qual Deus Ele me deu esse tema. Eu estava sentado ali, não tinha onde anotar, peguei meu celular e mandei um zap para Carla. Ela falou: o que é isso, amor? Eu falei: é o tema da minha mensagem, quando eu recebi a oportunidade. O tema foi dado, eu pedi a Deus para que eu pudesse ter uma palavra para poder encaixar esse tema. E Deus Ele colocou no meu coração a história de Abraão. Quero que você pense comigo, imagine você receber uma ordem que mudaria toda a sua vida. Porém, essa ordem vem sem explicação, sem garantia, sem destino revelado. Não tem GPS, não tem mapa, sem prazo de retorno. Apenas uma voz dizendo: vá. Foi exatamente isto que aconteceu com Abraão. Ele não recebeu um plano estratégico, não recebeu um contrato de segurança, não recebeu sequer o nome do lugar para onde iria. Recebeu apenas 3 palavras que exigiam tudo: sai da tua terra. Eu acho que para nível de introdução, eu acho que é interessante a gente refletir sobre essas 4 lições que logo de início Deus quer nos ensinar. A primeira: toda a grande história com Deus começa com um passo que não faz sentido para a lógica humana. O maior risco da vida não é perder tudo, é nunca sair do lugar onde Deus não está. Deus não chama você para um lugar confortável, mas para um propósito eterno.
O impossível começa quando alguém decide obedecer. A primeira coisa que Abraão recebe da parte de Deus está no texto, capítulo de número 12, ora, o Senhor disse a Abraão. É a sensibilidade de alguém que está numa terra. Uma terra onde ele produziu, se estabeleceu, tem família, deu certo na vida. Mas de repente escuta uma voz da parte de Deus dizendo: Abraão, sai. 75 anos de idade. Tem esposa, tem bens materiais, está numa terra que possivelmente dentro da ótica humana ele deu certo. Então para que sair dessa terra? Para que sair deste lugar, sendo que este lugar é confortável para mim? Já dei certo na vida, tenho 75 anos, correr risco para quê? Deus não falou para Abraão qual terra que ele iria. Sabe aquele momento na sua vida que tudo está dando certo? É o emprego que você queria, é o salário que você queria, o casamento está bem alinhado, os filhos com saúde, a conta bancária, está tudo indo tudo bem, viajando o ano todo, mas de repente você escuta uma voz sussurrando nos seus ouvidos dizendo: sai, porque eu vou te mostrar o lugar para onde você ir. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a Deus. Se você pegar o capítulo de número 12 de Gênesis ao capítulo de número 25 de Gênesis, a gente vai ver a Bíblia narrando a história de Abraão, e por 7 vezes Deus fala com Abraão. Mas na ocasião aqui que Abraão se encontra, que é no capítulo de número 12, possivelmente é a segunda vez que Deus falou com Abraão. Seguindo o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, que é Estevão quem diz, a primeira vez que Deus fala com Abraão é em Ur dos Caldeus. Nesta ocasião do capítulo de número 7, ele não está em Ur dos Caldeus, ele está em Harã. É só a gente ler no capítulo de número 11, versículo de número 31 de Gênesis, que a gente vai perceber isso aqui. Ele sai com o seu pai Terá de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã, o destino é Canaã. Só que ele chega numa cidade chamada Harã, e ali eles param. É a segunda vez que Deus está falando com Abraão, e sabe que Deus está ensinando para Abraão, logo de início, Abraão, sai do lugar que te limita a ouvir a minha voz. Se você pegar o capítulo de número 12, quando Abraão ele sai de Harã, ele sai daquela terra que Deus ele fala assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Só no capítulo de número 12, Abraão edifica 2 altares ao Senhor, e o Senhor responde a Abraão. O problema está no lugar, e Deus está gritando e sussurrando no ouvido de Abraão: Abraão, sai do lugar que te limita a ouvir a minha voz. Você está 75 anos neste lugar, 75 anos, e é a segunda vez que eu estou me relacionando com você. Até quando você vai ficar neste lugar? Até quando você vai se conformar em ouvir uma hora ou outra a minha voz? Está na hora de a gente ter relacionamento, Abraão. Está na hora da gente aprofundar o nosso relacionamento, ter intimidade. Então sai, Abraão. Sai deste lugar. Sai deste lugar que te limita a ouvir a minha voz. Sai deste ambiente a qual causa a você surdez espiritual. Sai deste lugar, Abraão. A gente é confrontado com isso porque a gente é expert em criar ambientes que é confortável para nós. Aqui está tudo bem. Hora ou outra eu escuto a voz do Senhor. Hora ou outra Deus fala comigo, mas Deus quer relacionamento conosco. Ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Deus tem promessa sobre a mim e sobre a tua vida. O que Deus está falando para Abraão: Abraão, sai deste lugar, Abraão, que te limita.
Ô, gente, é impressionante como a gente se depara às vezes com pessoas que têm um futuro promissor, pessoas inteligentes, pessoas que você vê que tem chamada, pessoas que você vê e fala assim, meu Deus chamou esse camarada, Deus chamou essa varô, Deus tem promessa sobre a vida dela, mas a pessoa está aprisionada. Só naquele ambiente fechada, está envolto de pessoas que amam ela, mas está fechada naquele mundinho. E Deus está falando assim, sai deste lugar. Vem viver o sobrenatural comigo. Eu sei que a sociologia parte do pressuposto que o ambiente a qual a gente nasce, cresce, se desenvolve, é de suma importância para o nosso crescimento social, emocional e intelectual. Mas como tem gente que fica preso a um espaço, eu nasci pobre, morro pobre, pau que nasce torto, morre torto. A partir dessa filosofia, 75 anos parado, Deus está olhando do trono e falando assim, camarada tem potencial, tem chamada, vai ser pai de nação, mas está aprisionado naquele espaço. É só a gente olhar no capítulo de número 15, ainda de Gênesis. Abraão, já avançado de idade, está se relacionando com Deus. Sabe o que ele faz? Ele entra na sua tenda e começa a se lamentar, cheio de promessa. Deus já havia falado com ele, Deus já havia prometido a ele que seria pai de nações. Ele entra na sua tenda e começa a se lamentar com Deus. Está fechado ali naquela tenda, não consegue ver o horizonte de oportunidades que Deus tem sobre a tua vida. Mas sabe o que Deus faz? O Abraão, sai da sua tenda, vem para fora, Abraão. Faz o seguinte, levanta os teus olhos. Tu tem capacidade de contar as estrelas? Tenho não, Deus. É, Abraão, a promessa que eu tenho com você é essa. Você não consegue, vai ser numeroso a sua descendência. Sabe o que nos falta? É capacidade e sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e acreditar. É que às vezes a gente anda muito com a cabeça baixa, se lamentando da vida, se sentindo o coitado, e Deus está falando assim, você não é coitado, eu tenho promessa sobre a tua vida. Levanta a cabeça, há um horizonte de oportunidade sobre a tua vida. O fato de você estar aqui nessa noite já diz muito. Deus, Ele deu fôlego de vida para você, então a gente precisa entender isso e romper com as nossas limitações. Sai, Abraão, sai deste lugar que te limita a ouvir a minha voz. A segunda coisa que Deus ele vai ensinar para Abraão é que Abraão está num ambiente que o remete a um passado de dor. Abraão está num ambiente que o remete a um passado de dor. Eu vou te provar. No capítulo de número 31, no capítulo de número 11 e 31, o seu pai Terá coloca o propósito em seu coração de sair de Ur dos Caldeus para Canaã. Esse objetivo de Deus para com Abraão de dar esta terra já nasce no coração de Terá. Terá, ele sai de Ur dos Caldeus, mas ele não sai com a intenção de herdar Canaã. Ele está querendo sair de Ur dos Caldeus, porque ele foi acometido de uma fatalidade. O seu filho Arã foi morto. Ele não quer ficar mais naquele ambiente, porque aquele ambiente o remete a um passado de dor. Então ele coloca em seu coração, vamos para Canaã, Abraão. Vamos para Canaã. Só que no percalço do caminho, ele chega a uma cidade chamada Arã. A cidade levava o nome de seu filho. Aí diz o texto que ele para, ele fica ali e ele faz morada. E sabe como é que termina a história de Terá, pai de Abraão? 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá na terra de Arã.
Deus está convidando Abraão a sair daquele ambiente. Sabe por quê? Ele está falando assim: você quer ter o mesmo destino do seu pai? Que propôs no coração de ir para uma terra, a terra de Canaã, e ficou aprisionado a um passado de dor que remetia dor para ele. Abraão, sai deste ambiente. Isso é tão verdade que quando Abraão sai de Terá, ele leva consigo Ló. Ele está tão apegado a este passado de dor, esse passado que remete dor para ele, que ele leva Ló consigo. No capítulo de número 13, quando Ló se aparta de Abraão, diz o texto, 13:13 de Gênesis: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló saiu. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Tem grupos de pessoas que você precisa se afastar. Tem ambientes que não estão te fazendo bem, sai fora. Tem grupos de pessoas que, em vez de te aproximar de Deus, te afastam da presença de Deus. Tem amizade que, em vez de edificar você, te afasta dos propósitos de Deus. E Deus está falando assim: está na hora de você fazer uma peneira. Está na hora de você selecionar as pessoas que você vai colocar dentro da tua casa. Está na hora de que você vai ter que fazer a separação de pessoas que você vai se relacionar no WhatsApp. São pessoas que querem o teu mal. E Deus está falando assim: se separa, porque eu tenho crescimento para a tua vida e para o teu ministério. Que é isso, evangelista Pedro? É evangelho que exclui? Não é sobre isso. Não é sobre isso. É que tem pessoas que querem o nosso mal. O próprio Jesus, ele nos ensinou: quando você entrar na casa de uma pessoa para pregar o evangelho, não recebeu bem, sacode a poeira, vai embora, Deus te abençoe. Há ambientes que não nos fazem bem. Há pessoas que não nos fazem bem. Há grupos que não nos fazem bem e nos remete a um passado de dor. E Deus está falando comigo e com você nessa noite: até quando você vai ficar olhando para o passado, se eu tenho um futuro de bênção para a tua vida? Eu acho tão lindo quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, 13 ao 16, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro foi acometido de um passado de dor. Eu perdi o pai, a mãe, eu perdi o filho. Mas Deus tem um futuro para a tua vida. Eu acho tão interessante que a palavra em hebraico, Aram, significa força. Ele está forçado a ficar naquele lugar porque o passado dele o prende. Mas entenda uma coisa: pelo poder da palavra que há nesta noite, Deus está quebrando cadeias, correntes. Aquilo que te prende a um passado de dor, se foi palavras que lançaram contra a tua vida, contra o teu ministério, Deus está falando assim: está caindo por terra, porque eu tenho um futuro de bênção sobre a tua vida. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, aí ele começa: bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre o teu celeiro. O Senhor te constituirá para si como povo santo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. O Senhor abrirá o bom tesouro. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, sensibilidade para ouvir. E falou o Senhor a Abraão: quanto tempo faz que você não ouve a voz do Senhor?
Sabe aquele primeiro amor quando você veio num culto como esse, numa atmosfera como essa, e que você recebeu aquela palavra que queimou no teu coração, e você levantou as suas mãos e falou assim: eu me rendo a Cristo Jesus, e você o aceitou. Quando você desceu nas águas e você falou assim: eu vou romper, mas eu vou ser parado. Ministério poderia estar sendo fonte de vida sobre vida de pessoas, mas você está parado, e Deus está te chamando. Deus está querendo sussurrar nos seus ouvidos. Deus está com saudade de te ver chorando nas madrugadas, falando: Deus, libera sobre mim unção, graça, intrepidez, para que eu possa ter as nações, para que eu possa pregar a palavra. Cadê você? É que a gente se acostuma com 2 cultos na semana, entrar e sair do mesmo jeito, e Deus está falando assim: eu quero relacionamento. Eu não quero só teu corpo físico sentado na cadeira, eu quero o teu corpo, eu quero a tua alma, eu quero relacionamento. Eu quero te ver chorando na minha presença, eu quero te ver com aquele desejo do primeiro amor, quando queimava no teu coração, dizendo: Deus, fala comigo. Sensibilidade para ouvir. Ora, o Senhor disse a Abraão, diga comigo: fé para obedecer. Sai da tua terra. Agora imagine comigo, quem em sã consciência vai sair de um lugar que está dando certo, como eu falei no início. Deus pede algo radical, deixa tudo o que era familiar. Observe que Deus não deu um mapa detalhado, Ele deu apenas uma ordem. Abraão deveria abandonar sua terra, sua parentela, a casa do teu pai. Sua terra, segurança geográfica. Sua parentela, segurança emocional. Casa do teu pai, segurança financeira e social. 75 anos, gente. Caminhando. Construiu um legado. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Quem em sã consciência vai fazer isso? Pergunta que fica: por que sair? O mesmo Deus que vai trabalhar comigo na terra de Canaã não pode trabalhar aqui também? A gente não consegue obter uma resposta filosófica bonita, mas a única completa, simples e soberana é: foi Ele que mandou. Eu ouvi, não sei o porquê, não tenho explicação, eu só vou obedecer porque Ele. Eu gosto muito disso. Há níveis que só acessamos quando obedecemos. Deus não falou para Abraão: Abraão, sai desta terra e vai para Canaã. Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. É Deus falando assim: Abraão, enquanto você não der um passo, eu não te mostro. Mas a partir do momento que você der um passo, aí eu te revelo. É aos poucos. Há níveis que a gente só vai acessar quando a gente entender que a gente precisa caminhar na obediência. Eu não estou entendendo esse negócio, mas Deus falou, e eu vou sair. Eu não estou entendendo por que Deus está falando dessa maneira, mas eu vou sair. Eu acho interessante Marcos capítulo de número 4, 35. Quando Deus ele está pregando, está falando com o povo. Há uma multidão que está ouvindo Jesus pregar. E de repente Jesus termina a pregação, aí diz o texto, já é tarde. Deus despede a multidão e fala para os discípulos, vocês entrem no barco e bora passar para o outro lado. Aí a pergunta que fica é a seguinte, já é tarde, estamos cansados. Para que a gente vai subir no barco para remar para o outro lado? Será que a gente não pode esperar?
Será que não dá para a gente descansar e amanhã cedo, depois que repor as energias, a gente passa para o outro lado? Mas foi Jesus quem mandou. A segunda coisa que a gente precisa notar dentro desse texto é que eles estão num ambiente que traz segurança. Eles estão pisando em terra. Aí Deus diz assim: sai deste ambiente que te traz segurança e vá para um ambiente que te traz insegurança, porque é um ambiente que oscila. Mas é a didática de Jesus. Eu acho tão interessante que dentro daquele grupo que Jesus ele fala assim: entra no barco para a gente passar para o outro lado, tem pessoas profissionais que entendem do assunto. Tem Pedro ali. Aí Deus está falando assim: Pedro, dentro do ambiente que você domina, eu vou te ensinar lições profundas, que o controle da situação está na palma das minhas mãos, porque até o vento e o mar me obedecem. Agora, quem em sã consciência vai sair do ambiente que te traz segurança para um ambiente que oscila? É que só vai acessar níveis, lugares novos, quem tem a capacidade de, mesmo sem entender, ouvir a voz dele, sensibilidade para ouvir, falar assim: não estou entendendo nada, estou cansado, mas eu vou entrar na embarcação porque foi ele quem me mandou entrar nessa embarcação. Eu não estou entendendo nada, mas foi ele quem me mandou e eu vou entrar. Mas sabe qual é a experiência? Talvez o fofoqueiro está olhando e está dizendo: vai dar ruim, vai afundar a embarcação. Mas para os 12 que entraram, está tendo a provisão. Estão olhando e dizendo assim: quem é este? Eu já vi multiplicar pão, já vi fazer milagre, eu já vi curar, eu já vi ensinar, mas nunca vi ele fazer o que está fazendo. É porque Deus está subindo de nível em relacionamento a partir do momento que você obedece a Ele. Entenda uma coisa: toda promessa tem um ponto de partida chamado obediência. Quem quer viver o novo de Deus precisa soltar o velho. Fé não é sentir segurança, é confiar apesar da insegurança. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Isso mexe comigo. Eu vou repetir isso para que você grave no teu coração. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Entenda, Deus não negocia direção com quem insiste na zona de conforto. Quer ficar aí? Fica. Mas não vai ter direção para a tua vida. Quer insistir ficar esquentando o banco? Fica. Mas não tem direção da parte de Deus para a tua vida. Você acha que está prejudicando o pastor? Está prejudicando você próprio. Quer ficar? Fica. Mas você sabe, você já ouviu a voz de Deus. E Deus tem promessa sobre a tua vida. Repito mais uma vez: Deus não negocia direção com quem insiste na zona de conforto. Fé para obedecer mesmo sem entender. Deus está nos chamando, isso é evangelho. Repita comigo: disponibilidade para seguir. Para uma terra que eu te mostrarei. Agora vem comigo na linha de raciocínio. Não adianta só ouvir, ter fé para obedecer, se você não ter disponibilidade para o seguir. Até quando a gente vai ficar vestindo uma roupagem, se transvestindo com as nossas desculpas esfarrapadas, que nem a gente mais acredita nas nossas próprias desculpas? Quando eu tiver um trabalho bom, quantas vezes eu já ouvi isso dentro da igreja? Eu vou trabalhar para Jesus. Quando eu me aposentar, eu trabalho para Jesus. Quando os meus filhos crescerem, eu trabalho para Jesus. Até quando a gente vai ficar costurando, tecendo essas desculpas esfarrapadas para Deus? Deus está cansado, é disponibilidade para o seguir. Já foi chamado, tem fé para obedecer. Agora segue. Note algo extraordinário. Deus
não revela o destino, revela apenas que mostrará. Isto exige disponibilidade total. Abraão não disse para onde exatamente, quanto tempo vai durar, quais são as garantias. Ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi. Disponibilidade é diferente de intenção. Muitos dizem: eu iria se Deus mostrasse tudo. Mas Deus diz: eu mostrarei enquanto você for. A vida cristã é uma caminhada progressiva de revelação. Deus guia passo a passo. A luz aumenta conforme avançamos. O destino é revelado no percurso. Disponibilidade para seguir. Quer saber o que Deus tem para a tua vida? Caminhe. Caminhe. Pedro, eu estou cansado do caminho. Pedro, mas meu passado é de dor. Caminhe. Pedro, mas sofri abandono. Caminhe. 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 Quem te chamou te está convidando para você a caminhar. Não pare. Não desista, caminhe. Enquanto você caminha, Ele te sustenta. Enquanto você caminha, Ele traz provisão para a tua vida. Enquanto você caminha, Ele traz revelação para a tua vida. A palavra de Deus para alguém nesta noite é: caminha. Não, você não entendeu. A palavra de Deus para a vida de alguém nesta noite é: caminha. Eu não te chamei para ficar parado. A água parada cria lodo. A água parada atrai inseto. Deus te chamou para você se movimentar. Então, pelo amor de Deus, se levanta e caminhe. Deus não mostra o fim para que você aprenda a depender dEle no caminho. Quem anda por vista, para quando vê. Quem anda por fé, continua. Disponibilidade é dizer sim antes de saber os detalhes. Deus não procura capacidade, procura entrega. O milagre não está no lugar, está em seguir a voz. Eu acho tão interessante a história de Pedro. Pedro traça algo no seu coração dizendo: esta noite eu vou sair para pescar porque eu tenho que trazer provisão para dentro de casa. Aí amanhece, ele não pesca nada. Aí daqui a pouco chega Jesus: ô Pedro, presta seu barco, preciso pregar. Eu acho tão interessante que Pedro não culpa as outras pessoas pela frustração que ocorreu a noite inteira. Se eu não obtive nada a noite inteira, então eu empresto a minha ferramenta que não me trouxe nada de recursos para alguém ser fonte de vida na vida de outras pessoas. Então faz o seguinte, Jesus, pode subir, eu te empresto. Vai lá, abençoa esse povo. Jesus prega, ensina. Sabe o que Pedro está fazendo? Está lavando as suas redes. A provisão não chegou. E Jesus é tão didático que quando Pedro termina de lavar, Jesus olha para Pedro: tá limpa, Pedro? Tá. Então coloca no barco, bora pescar. Por que não antes? Por que não trazer a provisão primeiro? Por que pregar primeiro para depois fazer? É que Jesus sabe ensinar. Mas sabe o que Pedro faz? Sai para pescar. Nunca pescou tantos peixes como naquela manhã. O barco está cheio de peixe, Pedro está feliz. A minha expectativa foi alcançada. Tem provisão sobre a minha casa. Aí Jesus está saindo e fala assim: Pedrão, faz o seguinte, deixa tudo isso aí, me segue. Quero te fazer pescador de almas. Pedrão,
eu superei as tuas expectativas, mas eu tenho mais para a tua vida. Esses peixes você vai levar para a tua casa, tu vai comer, vai acabar, e no outro dia tu tem que pescar de novo. Mas o seguinte, eu tenho novidades para a tua vida. Vem viver o sobrenatural, vem. Tem que ter fé, tem que ter disponibilidade. Jesus não chama Pedro no momento da frustração. Jesus primeiro faz o milagre e depois o convida a o seguir. Disponibilidade para seguir. Finalizo e concluo. A jornada de Abraão revela 3 chaves espirituais: ouvidos sensíveis, coração obediente, vida disponível. Entenda uma coisa e finalizo. Grandes homens de Deus não começam grandes, começam obedientes. Seu futuro com Deus começa quando termina sua resistência. Quem responde ao chamado de Deus entra numa história que ultrapassa a sua própria vida. Deus ainda escreve histórias extraordinárias com pessoas totalmente disponíveis. E finalizo. O passo que você teme pode ser a porta do seu propósito. Eu vou repetir isso aqui. O passo que você teme dar pode ser a porta de entrada para o teu propósito. Agora você escolhe, quer viver o sobrenatural de Deus ou quer viver na sua zona de conforto? Se coloca de pé. O passo que você teme pode ser a porta do seu propósito. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu não vou insistir muito, porque tem pessoas aqui de Deus que vai orar pela tua vida. Eu não sei quais são as suas limitações. Eu não sei aquilo que está te prendendo. Se você entendeu aquilo que Deus tratou contigo nesta noite, eu te quero aqui na frente, porque eu quero orar pela tua vida. Você que sente que você está parado, minha vida espiritual está estagnada, Pedro. Eu não saio do lugar. Eu tento dar um passo para frente, mas eu retrocedo 3 ou 4. Deus está te chamando nessa noite. Deus está falando, eu tenho um propósito sobre a tua vida. O teu passado de dor não pode te impedir. Eu não sei aonde você nasceu, como você cresceu, quais foram as circunstâncias que você se envolveu, mas Deus está te chamando. Vem para cá, meu. Deus está te chamando. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando para uma vida de compromisso com Ele. Cadê você que precisa de uma oração? Cadê você que precisa de algo especial da parte de Deus? Fecha teus olhos, toda a igreja, nessa mesma atmosfera, onde a gente adorou, onde a gente louvou ao nome do Senhor, onde a gente ouviu a voz do Senhor. Você vai fechar o teu olho, você que está sentado, você que está na sua cadeira, você que não veio aqui para frente, coloca a mão no teu coração. Pode ser a noite que Deus está querendo marcar a tua vida, pode ser a noite que Deus está querendo ter um encontro contigo. Toda a surdez espiritual, tudo aquilo que está impedindo de você ouvir a voz do Senhor, há uma guerra espiritual, vai bater por retirada nessa noite. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te faz entrar num quarto escuro e você ficar se lamentando da vida, nessa noite Deus está falando assim, é a última vez que você vai retroceder, é a última vez que você vai lá no teu passado e ficar se lamentando, pois Deus tem um futuro de bênçãos sobre a tua vida. Pode soltar o louvor. Enquanto a gente adora, enquanto a gente louva, Deus está quebrando cadeias, correntes. Deus está nesta noite falando contigo.